Bem-vindos ao nosso canal e hoje eu tô aqui para ensinar uma receitinha a vocês. Hoje nós fizemos um enroladinho de salsicha que ficou uma delícia. Então se você quer aprender, continua aí, clica no gostei e segue aí. Bom, então para essa receita nós vamos precisar de um ovo, 2 colheres de açúcar, mais meia colher de sal, eu usei aquela colher de sopa mesmo, tá aqui misturado. Um pacotinho de fermento biológico, aquele pacotinho de 10 gramas normal, não tem marca nem nada. 200 ml de água, eu dei uma mornada nela porque como a gente vai usar o fermento biológico, ele precisa dar uma reação química, então para isso a água ou o leite tem que estar um pouquinho quente. E 100 ml de óleo, as salsichas eu dei uma ferventada na água para sair aquele corante vermelho dela, se você quiser pode fazer. E aqui 600 gramas de farinha de trigo, já tá aqui pesado. Se você não tiver uma farinha de trigo, se você não tiver uma balança, você pode botar em torno de 5 xícaras de 200 ml de farinha de trigo. Aí a gente vai misturar isso aqui tudo para fazer o nosso roladinho de salsicha no forno. Bom, e para começar a gente vai adicionar todos os ingredientes líquidos e depois a gente vem com a farinha de trigo. Aí você coloca o óleo, 100 ml de óleo, um ovo, a água, o açúcar e o sal que já estão aqui juntos. E por último, o fermento químico, o fermento biológico. E agora a gente vai mexer tudo e depois adicionar a farinha de trigo. Bom, agora que tá tudo misturado, a gente vai adicionar aos poucos a farinha de trigo. Pronto, gente, essa é a consistência que a massa tem que ficar, olha. Você vai conseguir pegar ela na mão, fazer um bolinho e ela não vai estar grudando, tá vendo? Olha a diferença da massa que tava antes, como ela está agora. É só de continuar adicionando a farinha de trigo como a gente tava fazendo e ela vai dar esse mesmo ponto. Aí você vai solvando, vai ter uma hora que você não vai conseguir mais mexer com a colher, então você vai ter que mexer com a mão mesmo. E aí você vai continuar sovando ela aqui normalmente e pronto. Vamos deixar ela aqui descansando um pouquinho. E enquanto isso, a gente forra aqui com papel celofane e deixa a massa descansando por alguns minutinhos. É só o tempo da gente preparar o recheio, que nada mais é do que salsicha. A gente vai cortar as salsichas e já deixar tudo pronto. Não vai dar muito certo isso aqui não. A gente vai deixar essa massa descansando um pouquinho, enquanto a gente termina de preparar o recheio, que nada mais é do que salsicha. A única diferença que eu percebi dessa massa para a massa de pão caseira que eu tô acostumada a fazer, é que a massa de pão, ela fica mais líquida, como se fosse um formato assim de massa de bolo. E essa massa não, ela já fica mais consistente, mais maleável, mais palpável. Mas a gente deixa descansando aqui e vamos preparar o recheio, tá bom? Pronto, gente, deu mais ou menos uns 20 minutos, a massa tá aqui descansando. Olha só como ela já cresceu. Praticamente dobrou o tamanho e ela continua do mesmo jeito. Agora a gente vai cortar as salsichas. Assim, eu vou fazer minis enroladinhos, então eu vou cortar assim, uma salsicha eu vou cortar 3. Aí você vai cortar e depois a gente vai abrir a massa, tudo certinho, você corta da maneira que você quiser. Se você quiser cortar uma salsicha para 2, tudo bem, mas aqui eu vou cortar 3 porque eu quero bem pequenininho mesmo. Polvilhe um pouco de farinha de trigo na sua base e coloca a massa. Se você tem um rolo, é melhor, mas como a gente não tem um rolinho, a gente
improvisa. Vamos usar um copo long drink. Nós vamos usar um copo long drink normal, que dá em festa, já lavado. E cortador também a gente não tem, então a gente usa um copo com a boca larga, a diferença da boca de um para o outro, para poder fazer os formatozinhos dela. Mas super tranquilo. Agora a gente vai abrir a massa em um tamanho, uma espessura que fique bom para os nossos enroladinhos. Pronto, separei a massa pra ficar melhor pra gente trabalhar, porque tava muito grande. Mas aí você vai abrindo do jeito que você quer, do jeito que fica melhor pra você. Pra mim aqui acho que já tá bom. E vamos agora cortar. Mini círculos. Tá vendo? Pronto. Vamos lá, né? Vamos torcer pra que dê certo. Coloca sua salsicha aqui no meio. E vem com a massa aqui assim, como se fosse uma trouxinha, sabe? Olha, acho que tá dando certo. E aqui, gente, eu separei um ovo batido com garfo mesmo e um pouquinho de orégano. Aí você vai pincelar, e pincelar entre aspas, né? A gente não tem pincel, mas você pega as costas da colher e passa aqui por cima, só pra dar uma douradinha quando ele for assar, tá vendo? Sem segredo nenhum. E bem fácil de fazer. Tá pronto o nosso primeiro enroladinho, tá vendo? Aqui ele vai pro forno, e aí a salsicha, obviamente, ela vai dar uma inchada, a massa vai cozinhar, e a gente vai experimentar depois, tá bom? Pronto, gente, finalizadas. Ao total deram 43 enroladinhos. Se vocês perceberem, alguns já estão inchando já por conta do fermento. Aí a gente vai colocar agora pra assar no forno, temperatura média, e vamos deixar, eu vou, não sei o tempo, mas eu vou deixar uns 20 minutos, aí vou dar uma olhadinha. E no final eu falo pra vocês quantos minutos foram que levaram pra assar os enroladinhos. Pronto, gente, aqui estão os resultados finais do nosso enroladinho de salsicha. Alguns ficaram grandes e outros já ficaram pequenininhos. Isso aí vai depender do tamanho que você quer os seus enroladinhos. Uma dica, esses daqui, por exemplo, eu achei que a massa estava bem fina, porém, como tem fermento e querendo ou não, a massa de pão, ele vai acabar inchando e ficando desse tamanho. Se você quer desse tamanho, não tem problema. Agora, se você quer menorzinho desse daqui, você vai ter que deixar a massa bem mais fina e menor, para ficar a salsicha assim pro lado de fora e o pãozinho ficar menor. Mas, de qualquer forma, o importante é estar bom, né? E agora a gente vai experimentar aqui juntos para saber se tá bom. Aprovado. Bom, então é isso, gente. Deu certo, ficou gostoso, saboroso. E se você tentar fazer isso para uma festa de aniversário, alguma coisa assim, dá super certo. A massa é uma massazinha gostosa de pão. Mas enfim. Então é isso. Clica no gostei se você gostou dessa receita. Não esquece de se inscrever no canal. E se você fizer, me marca lá no Instagram. É Joyce Santana 114. Marca lá para eu poder ver também que você fez os enroladinhos de salsicha, tá bom? Um beijo e até mais.